Bom, nós vamos convidar agora para fazer a sua exposição o Marcelo Machado, do Ministério da Saúde. Ele é consultor técnico do Departamento de Atenção Básica e acompanha os consultórios na rua desde 2012 pelo Ministério da Saúde. Por favor. Boa tarde a todos. Eu vou aproveitar um pouco... É legal falar agora mais para o final, porque eu acho que agora a ideia já é a gente entrando um pouco mais nas possibilidades de discutir o que a gente está chamando de intersetorialidade, tá? Eu vou me aproveitar um pouco do que os colegas anteriores foram falando de elementos que são estruturantes para pensar qualquer relação pública com o problema que é as pessoas em situação de rua. E eu vou trazer alguns elementos do consultório na rua, eu vou apresentar muito rapidamente o que é e vou entrar muito mais no processo de trabalho das equipes para a gente poder discutir o que efetivamente a gente quer dessas equipes de saúde, de atenção básica para o cuidado das pessoas que estão em situação de rua. Foi mais de um. Na Política Nacional de Atenção Básica, em 2011, foram criadas as equipes de consultório na rua, que são equipes de atenção básica específica para cuidar de população em situação de rua, tá? São equipes multiprofissionais, a gente pode ter... daqui a pouco eu vou passar a falar das categorias, são 9 categorias. Médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, dentista, o agente social de saúde, um conjunto de categorias que trabalham de duas maneiras, indo na rua para atender as pessoas e também nas unidades de saúde, que é para poder garantir o direito às pessoas de serem atendidas dentro de uma unidade pública, tá? Apesar de ter esse nome de consultório na rua, a ideia é que tanto o serviço chegue até as pessoas que estão na rua, quanto as pessoas também possam chegar no serviço, na unidade pública, tá? Hoje, a gente está falando, no Brasil, 146 equipes, que a gente tem no país inteiro, de equipes de consultório na rua, de uma maneira geral, para municípios acima de 100 mil habitantes, tá? Municípios, eles são contemplados por uma portaria de 2012, então tem um conjunto de 253 municípios que podem pleitear equipes de consultório na rua no país inteiro. Nesse momento, acho que são 87, a gente vai olhar para o quadro daqui a pouco, mas, em geral, municípios acima de 100 mil habitantes. Aqui, como as equipes estão estruturadas, são 3 modalidades de equipe, tá? A gente tem modalidade. A modalidade 1 são para 4 profissionais, 2 de nível superior e 2 de nível médio. A modalidade 2, que são 6 profissionais, 3 de nível superior e 3 de nível médio. E a modalidade 3, que é exatamente a modalidade 2, 3 de nível superior, 3 de nível médio, acrescido de um profissional médico, tá? Por que eu estou fazendo esses extratos? Por 2 motivos. Um, tem diferença entre equipe que tem médico e equipe que não tem médico, no resultado final, tá? E outra, para a gente olhar para o financiamento disso, tá? Uma equipe de atenção básica normal, a que atende quem está domiciliado, vai ganhar em torno de 10.400 por mês. Uma equipe de consultório na rua, a menor dela, ganha quase 20 mil reais. Isso significa prestígio institucional, tá? Cada equipe dessas vai atender, em média, 500 pessoas mês. É a média da produção dessas equipes. E a maior parte delas está girando entre a modalidade 2 e a modalidade 3. Então, é um financiamento significativo. É importante que vocês, quando eu digo vocês, a sociedade civil e o movimento organizado, possam devolver para o Ministério da Saúde como é que essas equipes estão funcionando, porque a gente já está no momento de falar da qualidade desse serviço. A gente precisa falar ainda de acesso, mas a gente já quer falar muito mais de qualidade, do que é que a gente vai estar produzindo de cuidado com essas equipes. E é por isso que eu vou entrar um pouco mais no dado da produção dessas equipes. Aqui o número que eu tinha dado, na verdade, é 148, perdão, que são as equipes. A gente não tem um grande aumento, na verdade não tem aumento nenhum de 2015 para 2016, por conta da contenção orçamentária, que, de uma maneira geral, o Ministério da Saúde vem passando.
aqui o desenho das categorias profissionais que mais estão presentes nas equipes de consultório na rua. Nós vamos ter, no campo da enfermagem, que vai juntar enfermeiro, técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, o grande quantitativo. Isso vai trazer um elemento importante para a diferença da assistência prestada, porque foram equipes que vieram mais do campo da saúde mental. Né? Isso tem um histórico de ter sido consultório de rua na saúde mental até 2010, com algumas experiências que começaram na Bahia, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e que foram migrando para a atenção básica. Nessa migração, esse é um fenômeno que vai ter um impacto significativo, já começa a ter um impacto significativo na assistência, que é a presença do médico e do enfermeiro. Porque aí a ideia de resolutividade muda, tá? Porque da mesma maneira que o colega trouxe a questão de como é que a gente vai conseguir mensurar, pensar no que é o fenômeno situação de rua, como é que a gente faz a contagem de quem está na rua, vai ter de ter uma determinação do que é situação de rua. Esse número é absolutamente volátil. Isso é uma decisão e uma discussão que precisa ser feita. Da mesma maneira, a gente vai ter que pensar em qual é o objetivo desses serviços. O que esses serviços querem efetivamente? Qual é a entrega de um serviço de saúde? Qual é a entrega de um serviço de assistência social? O que um centro pop tem que produzir? Qual é o produto disso? O que significa alguém protegido? O que significa alguém cuidado? Tá? Para a gente sair desse dilema que é ou fora da rua ou é na rua. Isso não interfere tanto quanto a gente imagina. O debate de fica na rua ou tira da rua, ele, na verdade, tende a empobrecer a nossa relação. Penso que a gente tem que caminhar muito mais para o que é que a gente produz coletivamente, tá? Eu já sou agitado e eu vou falar mais rápido ainda. Se depois a gente vai partindo para o debate, tá? Eu vou trazer alguns dados aqui do sistema, que foi o sistema de informação das equipes de consultório na rua até 2015. Nós tivemos um outro instrumento de avaliação que foi durante o período de 2015 e nós temos um prontuário eletrônico que está em processo de implantação, que todas as equipes de atenção básica, que inclui as equipes de consultório na rua, vão poder produzir para a gente informação muito mais detalhada do que a gente tem agora. Só que isso está em processo de implantação. Não muda quase nada da pesquisa nacional, o maior quantitativo é o masculino, é o público maior que está em situação de rua. São homens. Também não muda muito quando a gente pensa a faixa etária, e isso tem uma relação bem importante para a gente pensar o que a gente oferta. A relação do trabalho é muito importante, porque a maior parte das pessoas está em idade produtiva, e para pensar a política pública, por exemplo, pensar a população adulta hoje em termos quantitativos, tá, gente? Não estou dizendo em termos de problema. Quantitativo hoje, a dedicação da política pública para adultos parece ser mais premente do que para criança. Por mais que a gente entenda que criança precisa ser protegida, mas numericamente o nosso gasto energético enquanto formulador de política pública, enquanto executor de política pública, nós temos um público significativamente maior numa determinada faixa. E por que eu estou fazendo questão de trazer informação? Para que a gente não opere política pública, nem clínica, nem proteção por empiria. Existem campos ideológicos que a gente precisa ocupar e existe informação que a gente tem. A gente vai precisar equilibrar esse jogo entre qual é o campo ideológico a ser ocupado e qual é a informação que a gente tem para a gente operar em cima de informação, não em cima do que a gente acha que deveria ser. Aqui os agravos mais prevalentes. A relação com drogas é uma coisa importante para quem está em situação de rua. É um problema importante, é um atravessamento que os serviços precisam estar preparados para lidar. Qualquer serviço que vai lidar com pessoa em situação de rua precisa estar minimamente preparado para interagir com o problema da droga. Mesmo que a oferta de um serviço que tem que lidar com população em situação de rua não pode ser somente encaminhar para um CAPS. Tá? Essa ideia do encaminhar
também é algo que a gente vai precisar problematizar, tá? Eu vou deter a minha fala fundamentalmente sobre entendimento do funcionamento do serviço. Aqui é o percentual de causas de internação hospitalar, o maior número é de internação por substância psicoativa e outros problemas de saúde que, em geral, têm a ver com violência. Vamos de 37% para 32%. Aqui o número de encaminhamentos. O nosso maior parceiro, numericamente, né, o nosso maior parceiro são as unidades básicas de saúde. É com quem mais as equipes de consultório na rua compartilha e encaminha, tá? O nosso segundo maior parceiro, CAPS-AD. Depois, ambulatórios e centro POP. Então, as parcerias do consultório na rua giram entre centro POP e CAPS, mais especificamente CAPS-AD. Isso, por que eu estou falando disso, gente? Porque os números mostram para a gente que a gente vai ter que trabalhar junto. Trabalhar junto não significa fazer trabalho particionado no mesmo lugar. Trabalhar junto é uma coisa que a gente ainda vai precisar construir, tá? E por que eu estou falando isso? Porque apenas a definição do que a gente se habituou a chamar de fluxo tem pouca efetividade. A gente vai precisar construir relações conjuntamente. Aqui o outro instrumento de informação que eu disse que a gente tem, que é só do ano de 2015. Esse foi um formulário eletrônico que nós mandamos para 103 equipes de consultório na rua que responderam no espaço de 6 meses. Aqui o local onde a equipe desenvolve as suas ações. Na rua, com 99%. Segundo lugar, onde mais executação é na própria unidade básica de saúde, que já representa um ganho. Tá? Entrar na unidade de saúde, se eu pensar que metade das equipes de consultório na rua não tem médico, entrar na unidade básica de saúde significa uma chance e uma oportunidade de compartilhar o cuidado com o médico que não é o da equipe, que é o da unidade básica. O que já é um ganho e uma garantia de direito, de que talvez aquele sujeito possa ser atendido ao longo do tempo numa unidade básica e, quem sabe, ao longo do tempo, a gente nem precise mais de equipe de consultório na rua. A gente possa ter as equipes trabalhando de uma maneira geral, a população sendo atendida por qualquer outra pessoa. Não precisamos ter serviços específicos. Aqui é uma pergunta, se existem espaços de discussão para as equipes construírem esse trabalho compartilhado. O maior espaço para a construção de discussão de casos e construção compartilhada de cuidado é o CAPS, com 56%. O segundo é o CREAS. Segundo maior, essa relação entre a assistência social, entre pensar o Centro POP e os CREAS, em especial o Centro POP, como um espaço de convivência, potencializando a ação do consultório na rua, para nós, hoje, do Ministério da Saúde, é central. Central. A gente sabe e tem clareza, eu estou envolvido com formação de trabalhador para consultório na rua há 5 anos. Não há outro canal, se não for trabalhar construindo ao menos um mínimo de linguagem comum. É o mínimo, a linguagem comum. Cada um fala uma língua. As ofertas desses trabalhadores são absolutamente distintas. Eles trabalham com o mesmo público, mas não falam a mesma língua. A gente precisa, no mínimo, construir uma linguagem comum. Não, já foi. É isso mesmo. Avanço que as equipes de consultório na rua identificam, o que a equipe de consultório na rua identifica como um avanço do seu trabalho. 48% melhoria do acesso e maior articulação intersetorial ou com a rede de cuidado, 34%. Como avanço. Principal desafio, cuidado compartilhado e atuação em rede, 48% é o maior desafio. A mesma coisa que é identificada como um avanço, ainda segue como um enorme desafio. Trabalhar de maneira compartilhada. Compartilhamento é a palavra de ordem para a gente pensar qualquer ação para uma equipe de consultório na rua.
Aqui o que nós estamos avaliando que são elementos estruturantes para o trabalho de uma equipe de consultório na rua. Primeiro item, institucionalização de prática de construção compartilhada. Fórum, discussão de caso, institucionalizar prática compartilhada. Uso da informação em saúde como uma prática de cuidado. Não fazer mais clínica, não botar uma equipe para trabalhar sem estar informado de aonde que a população está, quais são os horários que ela... Eu estou ligado, pode deixar que eu estou te vendo aqui. Estou disputando com a criançada, eu estou tentando ir mas eu estou de olho em você. O que é ótimo, nunca tive uma interlocução tão mais interessante, é muito legal estar com a molecada. Uso da informação como ferramenta de trabalho. Tá? Ações sistemáticas de matriciamento. O que a saúde chama de matriciamento? Um trabalhador habilitar o outro, um psicólogo do consultório na rua, trabalhar com o assistente social do Centro Pop, para que o assistente social do Centro Pop saia um pouco mais psicólogo e que o psicólogo saia um pouco mais assistente social, para que quem é do campo da saúde aprenda mais o que é do campo do serviço social e vice-versa. Educação permanente. A ideia de usar o ponto de atenção, o ponto e o lugar de trabalho como um espaço para se qualificar, como um espaço contínuo de formação. Ter referência na gestão, ter alguém na gestão municipal, no caso do consultório na rua, que possa servir, que o consultório na rua possa chamar de seu, a quem que eu me referencio, não ser uma coisa genérica, e ter relação institucional com universidade, residência multiprofissional, residência médica. Os 3 estados do sul do país têm isso. É uma estratégia imbatível. Relação com a universidade. Implicar o formador para formar pessoas para trabalhar no SUS, no nosso caso. E penso que da mesma maneira no SUAS. Eu vou passar isso. Só queria mostrar aqui as nossas ofertas, fechar com isso. A gente tem um manual para o cuidado da população em situação de rua. Nós temos um caderno de atenção básica para a saúde mental, que é muito útil para pensar essa relação do consultório na rua. Tem um curso curso de cuidado à população em situação de rua, que é dedicado às pessoas, a trabalhadores que estão lidando com pessoas em situação de rua. Já houve uma oferta para 450 pessoas e tem uma oferta que está terminando para mais 500 pessoas, isso é junto com a Escola de Saúde Pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Aqui é um 0800 que eu não preciso falar disso. Muito obrigado.